Pois é, começando mais um episódio do segundo dia da Brasil Promotion, edição 2025. Não é realmente reforçando o que eu já falei, mas quando a gente recebe convidados especiais, a gente realmente tem que destacar, e aqui não vai ser diferente não. Nesse episódio, a gente vai tratar de cenografia com duas feras, são dois parceiros aqui da Brasil Promotion também. Eu vou conversar com o Renato Rubio e também com o Leonardo da Taiga. Eu gostaria que vocês fizessem rapidamente uma apresentação para quem ainda não conhece vocês, né? A gente vai começar pela apresentação, depois a gente vai falar dos produtos e da importância do tema aí para a gente poder desenrolar esse papo, né? Perfeito. Vamos começar contigo, então? Perfeito, muito prazer. Sou o Leonardo, sou o CEO da Taiga Infláveis. Só baixar um pouquinho para aparecer seu rosto aqui. Claro. Somos uma indústria, confecção de infláveis promocionais, cenográficos para ponto de venda, ativações. Há 35 anos, mais de... Não dá nem para reparar. Não dá nem para reparar, né? Trouxe já com um pouquinho de marketing para o pessoal entender mais ou menos o nosso mercado. Trabalhamos com todo tipo de formato de inflável personalizado, dependendo da ideia, do escopo que o cliente trouxer até nós. Boa. Então, réplicas de produto em formato gigante, em formato miniatura, infláveis para eventos corporativos, cenografia inflável, para ativações também em ponto de venda. Então, geralmente, solucionamos as ideias ou criamos junto do cliente ideias interessantes, impactantes, para que os clientes e o público, né, final, tenha esse engajamento, essa experiência sensorial envolvendo os infláveis. E o Renato? Vamos falar um pouquinho da R Rubio. R Rubio Cenografia, Marcos. Bom, primeiro quero agradecer, né, a toda a equipe da Brasil Promotion, a toda a sua equipe aqui que está nos recebendo. Foi bem tratado, né? Foi boa. O cross-host aqui, o pessoal da produção. A galera aqui também. Sensacional, né, com muito a gente, bom. Assim, né? E é um carinho muito bom, sabe? Sim. Não é só o profissionalismo, a gente sente esse carinho, essa energia positiva. Bom, sou o Renato Rubio, sou da R Rubio Cenografia. Nós estamos completando neste ano 10 anos de empresa, nascemos nesse ramo, né, de cenários, de stands, esse é o nosso core business, trabalhamos com essa vertente, temos vários braços dentro da empresa, então nós trabalhamos no PDV, né, fazendo ações em pontos de vendas, criando corners, criando espaços instagramáveis, trabalhamos bastante com shoppings também, aqueles pontos de venda, cenários de Natal, então a gente tem um pouquinho... em cada vertente que traz aquela brincadeira lúdica para os clientes, né? Exato. Que no final encanta, mas também com objetivo, né? Então agregando. Então estamos há 10 anos aí no mercado e engateando aí para ir crescendo aos pouquinhos, né? Modéstia. O que é legal que vocês estão tocando, né? Porque a gente está vivendo num mundo tão digitalizado, mas a gente percebe também a importância, né, da atividade de vocês para engajar esse público, que é o nosso tema aqui. O que vocês atribuem, né? Principalmente vou começar o pessoal da Taiga, nesse sentido, né? Porque a gente está tratando do digital, mas a gente percebe cada vez mais isso, até o João Riva, que é um cara que tem ele também é podcaster, né? Tem uma agência muito importante aí no mercado, ele sempre traz essa reflexão. Cada vez mais o público está sentindo essa necessidade de ir no ponto de venda, de ir até o shopping, até uma loja, e também ter esse atrativo, né? Porque a gente trabalha também com essa questão do marketing sensorial, talvez indiretamente, mas o que você atribui, né? Esse tipo de ferramenta também está cada vez mais sendo aí contratada porque a gente está vivendo num momento assim, financeiramente falando, né? Político, enfim, de muitas oscilações. Sim. Mas as ativações continuam firmes e fortes, né? Sim. A sua leitura é essa também, não? Sim, bem próximo, bem no caminho do que a gente interpreta, porque a Taiga começou há 35 anos atrás, um pouco mais até. E naquela época, sem internet, sem marketing digital, algo do tipo, era o boca a boca. Então, o boca a boca era muito usado em relação também na ativação. Sim. Com essa tecnologia, com essa nova fase, esse novo mercado digital, vem novas oportunidades. Sim. A gente pode sim encarar como novos desafios negativos, né? Porque a galera procura estar mais no celular, estar mais no digital, às vezes, do que no presencial. Porém, vem muita oportunidade. O sensorial, o impacto no ponto de venda, o evento corporativo, o marketing sensorial como um todo,
nunca vai deixar, acredito que não vai deixar de sair de moda. Nunca. Porque a gente mexe com sensação, Sim. a gente mexe com neuromarketing, né? Então, Exatamente. desde um inflável gigante, que antigamente era feito inflável de 10, 8, 15 metros de altura, Isso. você fala, mas hoje não tem mais mercado. Tem. Porque as pessoas ainda se impactam. Seja na época de Natal, ao ver um inflável de um presente gigante, um Papai Noel gigante, Poxa. seja numa época de Páscoa, ovos de Páscoa que a gente já promoveu para eventos, para prefeituras, onde unia arte com inflável. Sim. Então, é interessante do nosso mercado se adaptar às realidades e não tomar como dificuldade a geração digital de hoje, mas sim como oportunidade. Exato. Porque toda vez que existe um excesso, existe uma falha, uma falta. Isso é o círculo do mercado. Então, estamos aqui para proporcionar soluções cenográficas, soluções promocionais e de engajamento, de impacto. Verdade. Graças a Deus, somos especialistas no que fazemos, desenvolvemos os projetos desde o início internamente, com alto critério de qualidade, um alto critério de rigor mesmo em relação à qualidade, para atender as grandes empresas, para atender com critério e solucionar essas dores. Então, respondendo a sua pergunta, tem muita oportunidade no mercado de hoje, mesmo com digital, mesmo estando todo mundo nas telas. A oportunidade aparece para as pessoas e as empresas que conseguem enxergar de uma forma interessante, de uma forma cativante, ainda mais no nosso ramo de cenografia, ativações e montagens. Mas nesse sentido. Fazer essa interação também, né? Usar o digital com o offline, né? Com o físico, e aí fazer essa mescla, que é o que você falou, aí gera as oportunidades. Tem muita oportunidade, tem muita possibilidade nesse mercado. E o Renato? Hoje eu assim, na verdade, não tem como a gente não falar de alguns anos atrás, de pandemia, e voltar um pouquinho mais atrás ainda, quando a gente nem entendia o que era internet direito, né? Exato. E aí potencializou isso na nossa vida, que tem muitos estudos que a primeira coisa que você faz talvez nem é abrir o olho, né? É o primeiro olhar o celular, né? Então você já olha até meio que... Então assim, mas a gente vem identificando, e isso é importante, que um complementa o outro. Sim. Então, num pós-pandemia ou numa pandemia onde todo mundo só ia para o digital, a gente colocava os eventos apenas digitais, porque era uma necessidade extrema, e aquilo se falava, né, até desde o home office, agora vai viver assim, mas nós, seres humanos, nós não conseguimos, né? Então é necessário ter esse complemento dos dois lados, né? O online e o offline, e eu acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais isso. Sim. Estão trazendo essas novidades, essas tecnologias. E aí onde a gente entra, né? Soluções. Porque aí a gente traz, buscando essa solução para o cliente e para o consumidor final, que é muito importante. Legal. Exato. E o que você falou também é importante, né? Vou pegar até um gancho, né? Essa questão da pandemia. Eu acho que as empresas também que entenderam o que foi esse momento e tiveram que se reinventar, como é que foi esse período para vocês, né? Especificamente? Vamos começar com o Leonardo, né, falando desse período pós-pandemia e falando também em pandemia. Acho que esse período que a gente está vivendo hoje, aproximadamente 2, 3 anos após, a gente percebe também que as pessoas estavam enclausuradas e hoje elas buscam espaços para interagirem, principalmente nessa questão do instagramável, né? Perfeito. Não é isso? O período da pandemia, para nós, acredito que para boa parte das empresas com muitos anos de estrada, ou empresas novas que nem tinham nascido na época da pandemia, serviu para resetar. Exato. Eu acho que deixou o tempo que o pessoal acabou ficando em casa, realmente foi um tempo para você identificar quem é, o que faz e o que vai acontecer com o seu mercado. Tem aquela questão do desespero, putz, como que eu vou fazer para pagar as contas, honrar o pagamento dos colaboradores, dos fornecedores, mas existe dentro do espírito empreendedor de todos os empresários, como que vai ser agora? Não com aquele ar desesperado, mas com aquele ar curioso. Como que vai ser? O que a gente vai proporcionar? Qual que vai ser a realidade? Tendo em vista que acabou na pandemia os eventos corporativos, mas voltou com uma potência, com uma força, e dentro disso volta a oportunidade de você engajar mais, estar mais em destaque no ponto de ativação. Então, eu acredito que antes da pandemia, já vivíamos os excessos das telas, das redes sociais, dos influenciadores e tudo mais, todos esses tipos de ativações.
o pós-pandemia voltou ao tempero da ativação no presencial. Sim. E ainda mais você entender como engajar mais nesse presencial. Ainda com as tecnologias antigas. Sim. Como o inflável. É uma tecnologia de muitos e muitos anos. Então, você enxergar a escala de um mercado que estava, entre aspas, estagnado antes da pandemia e enxergar que pós-pandemia ele escalou. Ué, mas como assim se é um mercado que já existia há muito tempo? Sim. A criatividade e a oportunidade que fazem as empresas evoluírem. Então, eu acho que o pós-pandemia serviu para você aguçar suas oportunidades e a criatividade do que você vai fornecer para cativar o cliente. Essa é a minha interpretação. Antes de passar para o Renato, né, já parafraseando lá o grande Nizanguanais, né? Enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. Isso aí. Exatamente. Quanta empresa não explodiu no pós-pandemia. O empreendedor brasileiro, acho que é esse, né? Porque a gente fala hoje que a gente viveu realmente, a pandemia foi uma situação bem atípica, mas o brasileiro, o empreendedor brasileiro, já vem passando por questões financeiras, troca de moeda e tudo mais. Então ele tem essa facilidade, eu acho que já é nato do empreendedor brasileiro, de se reinventar. Resiliência, né? Não, eu compartilho da mesma ideia do Leonardo. Eu acredito que a criatividade foi um dos pontos fundamentais, porque você tinha tempo para pensar também, né? E aí é onde é o outro ponto, porque para nós que sempre trabalhamos com eventos, né, pegamos ali a pandemia, né, em 2020, então a gente teve essa questão, a gente trabalhava muito. Não que a gente não trabalhe hoje muito, mas a gente aprendeu também a desacelerar, porque a vida ela não é formada apenas nessa loucura de eventos, de cenários, daquela correria, porque era todo mundo atropelando todas as coisas e às vezes você não via ali sua filha, sua família crescendo, então você não tinha muito. Então a pandemia ela veio também para trazer algo bom, que é você desacelerar o seu ritmo, né? Porque o evento ele é necessário, a empresa, né, vamos usar aquele jargão, quem não é visto não é lembrado, né? Então é necessário você estar lá para poder evidenciar a sua marca, para que ela possa crescer, mas ao mesmo tempo com saúde, né, com equilíbrio. Então eu acredito que a pandemia ela realmente teve seus altos, seus baixos, muito mais baixos, porque a retomada não foi fácil para ninguém. Eu acho que o discurso é igual para todo mundo, mas no nosso caso, com a R Rubio, nós aprendemos a desacelerar e saber focar em pontos importantes, que a gente tem que ter o equilíbrio do trabalho, da produção, mas também da qualidade de vida. Perfeito. O crescimento com escala. Né? Eu vou puxar um assunto que eu percebo aqui em todos os podcasts, a gente já recebeu a Jane, a convidada que foi do episódio anterior, falando da importância da gestão de pessoas. Então, eu acho que esse ponto é crucial também nesse processo, né? Sim. A gente está entendendo as empresas que têm visão de futuro e que captaram tudo que a gente viveu nesse período. Se você não capacitar o seu profissional para ter alta performance e principalmente passar a cultura da empresa para que esses funcionários também sim se apropriem disso para gerar resultado, que é o que a gente falou também no outro episódio. O empresário muitas vezes não quer treinar um colaborador porque tem medo que daqui 5, 6 meses ele sai e vai para outro lugar, entendeu? Se a gente for pensar nisso, a gente está fadado ao insucesso, né? Total. Acho que é por aí. Você também entende? Porque eu vejo em vocês, assim como a gente falou em outros episódios com outros empresários que também representam as suas marcas, vocês têm o brilho no olhar, né? Ou seja, vocês realmente vivem aquilo no dia a dia, né? 24 horas. Por mais que você falou, desacelera, mas você está ali, está no sangue, né? Sim. Como é que você observa essa questão aí da pessoa, né? Da pessoa humana ali por trás de todo um processo? Gente, pessoas é um tema incrível, né? Abrangente demais. Então, na minha opinião, eu cresci na fábrica, cresci no chão de fábrica, desde criança, via o meu pai, via os funcionários, assim, a colaboradores da empresa, e eu sempre me identifiquei muito com as pessoas. Sempre me identifiquei mais com as pessoas do que com o próprio produto ou com a própria empresa, no caso. Pós-pandemia, eu assumi a cadeira da gestão diante de grandes dificuldades, principalmente dificuldades com as pessoas. E aí eu fui seguindo... O empreendedor ele tem que acreditar bastante no coração dele, no instinto empreendedor. Parte intuitiva, né? Exato. E no nosso caso, a gente tinha o mercado, tinha o produto, tinha os processos,
Só que, gente, faltava um quê? Uma entrega, uma paixão. E como você extrai isso? Cuidando de pessoas. Então, o termo RH, né, recursos humanos, já é um termo antigo. Isso. Porque hoje em dia nós tratamos de pessoas e gerimos pessoas. Perfeito. Então, quando eu contrato alguém, eu procuro perguntar para a pessoa o que você quer para sua vida. O que você quer? Você quer realmente fazer parte dessa história? Mas o que você quer para a sua vida? Porque o que eu quero é o que eu vou querer para sua vida. É o propósito, né? Ao contrário, né? O que você quer é o que eu quero. Então, se você quer crescer e escalar, vamos para cima. Mas vamos para cima mesmo, porque não vai ser fácil. Não tem um manual. Às vezes tem o manual do processo, de como que faz, etc. Mas não tem um manual de como que eu vou crescer, como que vai ser o meu dia. Sim. Então, nós da cadeira da gestão temos a obrigação de nos entregar para as pessoas para que o retorno venha. É onde eu enxergo bastante, é onde eu dito que foi o maior ponto diferencial da Taiga no pós-pandemia. Enxergar o nosso mercado envolvendo o interno. Cuidar das nossas pessoas, cuidar da nossa equipe, treinar, especializar, acreditar e não apenas, errou, corta. Não, gente. Sim. Vamos melhorar, vamos escalar. Que eu acho que é até um tema que as grandes indústrias, as grandes empresas estão cuidando mais das pessoas. E as grandes que não estão cuidando, aos pouquinhos estão ficando um pouco para trás. Então eu acho que é um tema, é o tema do momento. Sim. E quem se diferenciar e buscar escalabilidade nesse tema vai ter sucesso, independente da área. Acho que o exemplo também do Renato, né, através da R Rubio aí, que realmente as pessoas têm um papel de protagonismo nesse processo todo, né? Tem, e se a gente pegar um evento e olhar por trás daquela chegar, tá tudo lindo ali, um stand montado, mas vamos olhar os bastidores, a sequência de pessoas que fizeram aquele stand estar pronto. É uma sequência gigante. Então, assim, desde a pessoa que está dentro lá do galpão até todos os profissionais que contribuíram para essa produção. Então, reforçando até tudo que o Leonardo falou, porque a gente também pensa muito parecido, eu acho que os nossos engajamentos são iguais, porque a gente trabalha muito com essa mão de obra, né? E a gente precisa ter uma atenção, porque quando eu volto a dizer sobre o desacelerar, também é para dar essa qualidade. Essa qualidade, esse suporte, para que esse profissional, ele não fique dentro de um pavilhão ou dentro de um evento 10 horas, 12, 15 horas trabalhando, e aí ele chega em casa cansado, não consegue, né, ter ali nem o seu tempo para assistir. Sim. Que seja um dorama ali, né, mas alguma coisa, mas enfim, brincadeiras à parte, mas a gente precisa trazer realmente esse entendimento desse profissional e perguntar realmente para ele qual que é o sonho dele, porque às vezes ele está naquele ramo, naquela situação diarista, porque é uma necessidade extrema, mas falta ali uma oportunidade de estudo, falta uma oportunidade de às vezes apenas escutar, porque a gente está tão no cotidiano nessa muito rápido, no automático, que às vezes aquela pessoa tem uma solução inteligente para o negócio. Perfeito. E aí o olhar por trás disso, nós temos que, peraí, relaxa, vamos ouvi-lo. Porque ouvir é tão bem quanto mandar fazer, né? Porque a gente tem que entender muito bem como que funciona os nossos... ainda mais no ramo de vocês, né? Que o prazo às vezes é muito curtíssimo lá, né? Tem que entregar realmente, porque vocês trabalham com... Eu sou um consumidor extremamente visual. Então eu compro às vezes um determinado produto pela embalagem, pelo design. Então eu acho que para vocês é importante também destacar isso, né? Nossa, praticamente a gente vende papel, né? Exato. Então assim, a gente vende lá um projeto, a gente recebe o briefing, idealiza com os nossos projetistas, faz um lindo projeto, né? Mas tem que pensar muito bem nesse projeto. Então o cliente, ele assume um risco também tão grande, por mais que ele conhece, mas ele já tá comprando papel, né? Então assim, realmente o visual ali tem que ser deslumbrante, né? Tem que ser de destaque. E funcional, porque às vezes as pessoas pensam apenas só na beleza externa e não pensam na beleza interna. Hoje a gente trabalha muito lá com a logística interna de um stand, porque se a gente não... É muito fácil, pega um stand lá de 100 metros quadrados, mas se você não saber realocar muito bem o seu stand, você tem 100 metros perdidos numa feira, que aí as pessoas não conseguem acessar, não conseguem entrar, não conseguem ver a beleza por detrás do seu stand, porque não é só a marca, né? Você tem que evidenciar seu produto, seu serviço... Exatamente. Dentro desse tema, voltando um pouco às pessoas, nós, ou os líderes, no caso, os donos, os CEOs, os diretores, eu acho que, ainda mais no país que vivemos, que é correndo na contramão, né? Porque
Ser empresário, a gente estava até nessa conversa antes de eu entrar no podcast, ser empresário no Brasil não é brincadeira. Herói. Não é para amador, não é brincadeira, é realmente você se jogar no escuro, buscando luz sempre. Sim. E quando você abre uma empresa que não é 100% tecnológica, não é serviços digitais, etc., você fica, não refém, mas você sela uma parceria com pessoas. Sim. E você tem a obrigação de passar a sua visão de importância para elas. Para elas incorporarem esse senso de importância, vestirem a camisa. Então dê uma camisa para ela vestir, sabe? Ainda mais no sentido de o planejamento educacional brasileiro não é um dos melhores. Então, você não vê muitos Senais, muitos Senacs, muitas estruturas para aprendizar e profissionalizar as pessoas. Sim. Então, já que você tem a estrutura interna, tem uma empresa, tem um galpão, tem um fluxo de funcionamento, educa, capacita. Custa. Mas você vai ver que o resultado vai ser bizarramente superior ao que você está tendo exatamente agora. Show. Bom, a gente está no finalzinho aqui, né? Infelizmente o papo é muito bom, passa rápido, mas eu queria destacar, porque a gente está em agosto, dezembro está aí. Empresas estão buscando também alternativas nessa questão do final do ano, decoração, cenografia. O que a gente pode esperar? Dá tempo? Dá para atender esses clientes ainda falando em agosto até dezembro, entregar com uma efetividade, com a, né, como você falou, excelência da qualidade dos produtos, tanto da Taiga quanto da R. Rubio? Tem muito evento ainda para rolar, né? Muita coisa para chegar, muita novidade. O mercado em questão, com a questão da velocidade da tecnologia, o mercado não leva mais 6 em 6 meses para mudar. Não, é assim, rápido, né? Semana a semana, uma coisa entre tendência, uma hora, depois sai, vira cancelamento, aí vira engajamento. É uma loucura. Mas em relação ao mercado de eventos, cenografias, tem muita coisa para rolar. Dia dos Pais agora, já, Natal. Todo sazonal, né? Ano Novo, tem muita coisa, Dia das Crianças. Tem muita coisa ainda para rolar mesmo. Mas Natal tá aí. Quando a gente também pisca, já tá lá, já. Exato. E é claro que tudo organizado, tudo bem planejado, a gente tem um resultado mais efetivo, né? Sim. Porque, volto a dizer, né? Se a gente fazer tudo atropelado também, não dá, né? Então as marcas, elas têm que pensar agora mesmo, já lá para frente. E estamos à disposição, né, Leonardo? Exatamente. E você que é empresário, né? Você que é empresário, tem uma agência, uma montadora ou uma marca bem grande, seja do pequeno porte, médio, grande porte, e quer fazer evento, quer se destacar no ponto de venda, fazer montagens, entre em contato com a R. Rubio, entre em contato com a Taiga, parceria fechada para a gente poder solucionar e encantar cada vez mais em grandes eventos, ponto de venda, ativações, não é? Com certeza. Para a gente poder escalar sempre juntos, fazer movimentar esse mercado aí. Sempre um prazer para mim, principalmente que estou nessa função aqui muito bacana, muito confortável, porque é o que eu falo, eu sou muito assim, com a Bravo Comunicação. A gente trabalha com identidade sonora, que também é um complemento da cenografia, né? Tanto que a cenografia esse ano aqui, a nós que fizemos a parte sonora, né? A trilha sonora do espaço, justamente porque a gente pensa nisso, né? Hoje a gente quer desacelerar, a gente quer implementar a cultura de que realmente o presencial está cada vez mais em evidência e a gente precisa desse contato humano, além do contato, né, visual que a gente tem através da cenografia, mas esse contato humano, que na verdade o que vocês estão fazendo é promover esses encontros, né? Que através da cenografia você vai fazer encontro de um expositor com o teu cliente aqui, que é um visitante, no ponto de venda, no shopping, através da decoração, criando espaços lúdicos aí para as crianças, que é tão importante hoje em dia, né? Sim, e nossa empresa, então... Nós três somamos para ter aquela entrada maravilhosa, mercados distintos, tem outras empresas também que estavam ali, né? Isso. Mas a entrada da Brasil Promotion dá um charme, sensacional, né? Assim, quem pôde ver, se não veio ainda, vem ver, porque realmente a entrada do evento tá assim, como falo, um brinco, viu? Exato. Tá muito bacana, ela tá bem complementar, tá bem bacana mesmo. E a feira tá um oceano, né? Expositores fazendo negócio com expositores, expositores fazendo negócio com os visitantes. Então, muitos tubarões, no bom sentido, sempre claro, muitos tubarões, empresários enxergando oportunidades, escalando cada vez mais com os negócios. A feira tá sensacional, gente. É águia voando com águia aqui dentro. É isso aí. Bom, a gente já falou então que vai dar prazo. Quem quiser contratar a Taiga... Entre em contato, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, site taiga.com.br ou as nossas redes sociais, WhatsApp, nosso time de comercial está 100% a postos a poder te atender da melhor forma possível. Isso aí. Na R. Rubio, pode procurar a gente lá no Instagram, R. Rubio Cenografia. Nosso site é rrubio.pro.
tá bom? Tem todo o nosso time comercial lá para te atender bem e temos prazo ainda. Pode contratar a gente aí que dá até o final do ano tem muita coisa ainda. Bom, eu sou, como eu te falei, eu vim de varejo, eu gosto muito desse clima de eventos sazonais, que principalmente eu vim de shopping. Legal, né? É muito legal. Nossa, porque uma adrenalina, show de bola. E você vê o resultado quando as pessoas estão ali, né, participando daquele momento, principalmente público infantil, né? Sim. Isso mexe demais com a gente e Muito motiva bom. cada vez você procurar fazer cada vez melhor, né? Exato. Para gerar essa sensação. Você vê o olhar no encanto nos Exato. olhos, não tem Muito preço. É a maior satisfação, né? E a Quando sensação- você consegue entregar aquilo, que às vezes você não consegue expressar exatamente o que você está Exato. buscando. Mas quando você vê aquele olhar, daquela pessoa que olha com orgulho aquilo, satisfeito, aí você atingiu o seu objetivo, mano. Tem o sucesso financeiro, mas tem o sucesso do coração, É. que é o que a gente acredita. isso que eu Estamos ia se entregando falar. para isso. Não é frase feita, né? A satisfação vem muito mais além do que o valor financeiro, né? Exato, com É certeza. desproporcional até. Exato. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço aí pela Eu presença agradeço, de vocês, nós que por terem agradecemos, aceito aí o legal. convite. Espero vê-los de numa bola, próxima com oportunidade, certeza. se Deus quiser, em breve. Esperamos fazer trocar negócios figurinhas juntos, aí. né? Exato. Vamos sim. Com certeza. fazer. Tá bom? Vamos Obrigado, ficando por aqui com esse episódio no segundo dia da Brasil Promotion. Amanhã, infelizmente, o último dia, mas como os nossos colegas já falaram aqui, está realmente um mercado muito ativo, pegando fogo. E se você ainda busca, ainda tem amanhã, não sei se vai para o ar, pelo menos um corte desse episódio, ainda dá tempo de você participar desse mundo que se tornou a Brasil Promotion, tá bom? Legal. Agradecendo mais uma vez Crosshost, a Bravo Comunicação fazendo esse bate-bola aqui também, e a nossa querida SPK Uniformes, que está vestindo esse que vos fala. Até uma próxima oportunidade. Brigadão. Fiquem Valeu. com Deus. Até mais. Obrigado. Obrigado.